Olha, o que o Eduardo Bolsonaro quer é esticar tanto a corda e obrigar seus apoiadores a escolherem um lado. Ele não quer apaziguar em nada, ele tem deixado muito claro que busca no governo americano sanções contra o Brasil, sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, já tentou chamar as tarifas que foram aplicadas, as 50%, 40% adicional, né, de tarifas ao Brasil como tarifas morais, para dar o sobrenome do ministro, e também ele tem causado um estresse político dentro do seu grupo, dentro do próprio partido e de outros apoiadores. Então ele não quer que se tente apaziguar nada. E a chantagem é contra, sem dúvida, o judiciário e é também contra o Congresso, porque ele já falou que os próprios presidentes das duas casas poderiam ser sancionados se não botassem para votar a anistia, uma anistia ampla, aquela anistia que livraria o seu pai e poderia, inclusive, livrar o próprio Eduardo Bolsonaro, né? Porque aquele texto que a gente mostrou aqui na Globo News era do passado, desde 2019, e ia para o futuro também, quer dizer, era um completo absurdo. E aí, o que Eduardo Bolsonaro faz é uma atitude que para ele pode ser a salvação política, enfim, mas é kamikaze também, porque ele criou já provas mais que suficientes de que ele foi o responsável por chantagens e sanções que começam com vistos para quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Importante lembrar isso. O ministro Alexandre de Moraes é o foco da ação com a Lei Magnitsky, agora sua esposa, sem dúvida, a perda de vistos de pessoas que assessoraram ao longo dos últimos tempos Alexandre de Moraes, mas também houve perda de visto para outros ministros do Supremo. E agora a gente também vê o tarifaço nessa conta. Então, tem uma quantidade de provas que ele produziu que chama atenção o silêncio da Câmara dos Deputados. Agora, o Conselho de Ética quer discutir o caso, mas há uma tentativa de costurar a permanência dele, que ele não perca o cargo por faltas, como fez o seu partido, de costurar uma liderança da minoria, mas é bastante claro que a Câmara vai ter que tomar uma decisão. E o Hugo Mota tem tentado fazer um meio termo, mas do outro lado não só está o próprio Senado, que já mostrou, o presidente do Senado também está indignado com tudo que Eduardo Bolsonaro tem feito como parlamentar do Brasil. É importante botar isso no quadro, porque Eduardo Bolsonaro fala lá fora como um parlamentar brasileiro. Isso agrava não só a sua situação, mas tudo o que ele faz por lá. E do outro lado está, sim, o Supremo Tribunal Federal. Por isso que fica difícil apaziguar a situação e não dar uma consequência. Eduardo Bolsonaro não vai ter futuro político mais, porque este caso vai andar e porque até mesmo votos, certamente, ele perde ao se direcionar contra o Brasil, a colocar sanções, a atacar o país e até o Estado que o elegeu. Então, a grande questão agora é como as forças políticas que seriam seus aliados e que ele confronta, governador de São Paulo, seu próprio partido, vão se posicionar, mas especialmente a Câmara, que vai ter que, de alguma maneira, agir, porque ele ainda tem mandato, recebe, inclusive, para isso.